Olá, prezados alunos, eu sou o professor Railson Santos. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje estudaremos os climas do Brasil e do Maranhão. Mais especificamente, os seguintes tópicos: atmosfera e suas camadas, tempo, clima e seus elementos, os fatores climáticos e os tipos de clima do Brasil e do Maranhão. Pega caneta e papel e vem comigo. Primeiro, a atmosfera. A atmosfera e suas camadas. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Então, o nosso planeta ele é envolvido por uma camada formada por muitos gases, por vários gases. Essa camada gasosa nós chamamos de atmosfera. A nossa atmosfera é composta por nitrogênio, 78% da atmosfera é nitrogênio, oxigênio, que é 21% da nossa atmosfera é 21% formada por oxigênio, dióxido de carbono, hélio, metano e outros gases que estão em uma porcentagem em torno de 1%, inferior a 1%. A atmosfera é fundamental para a existência da vida na Terra. Então, não existiria vida no planeta Terra se nós não tivéssemos uma atmosfera favorável para a vida. Ela é fonte de oxigênio, gás essencial para a vida. Então, na atmosfera, há uma quantidade significativa de oxigênio e os seres vivos precisam do oxigênio para realizar a respiração. Nós respiramos porque na atmosfera há o oxigênio. Uma outra razão é porque ela regula a temperatura e o clima terrestre. É a atmosfera que armazena o calor do Sol, aquecendo o planeta. Então, se não houvesse atmosfera, o calor solar seria dissipado, espalhado pelo espaço. Então, e o planeta ficaria extremamente frio. Então, a atmosfera armazena esse calor solar, possibilitando assim a vida. Ela é responsável pela distribuição da água no planeta. A atmosfera possui muitas massas de ar, que são partes da atmosfera. Essas massas de ar transportam a água, da chuva no caso, pelo planeta, o que possibilita a vida também. Então, a atmosfera distribui água pelo planeta, à medida que essas massas de ar vão se deslocando. A atmosfera protege a Terra das radiações cósmicas e dos meteoros. A atmosfera ela tem uma característica muito interessante. No espaço existem blocos de rochas que ficam vagando pelo espaço. E esses blocos, há alguns que são muito grandes. Quando eles entram em contato com a nossa atmosfera, eles são destruídos pela atmosfera. Eles são queimados, destruídos, implodidos quando eles entram em contato com a atmosfera. Se não houvesse essa atmosfera, esses blocos de rocha se chocariam contra a Terra, destruindo grande parte ou a totalidade da vida em nosso planeta. Vamos avançar. A atmosfera, que é essa camada gasosa da Terra, ela é formada por outras camadas menores. Então, as camadas da atmosfera são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Atentem para cá para entenderem as principais características de cada uma dessas camadas. Primeiro, a troposfera é a camada mais próxima da Terra. Nela, os seres vivos respiram. A temperatura cai com o aumento da altitude. Então, à medida que nós vamos subindo, a temperatura vai diminuindo nessa troposfera. Na troposfera que ocorrem os fenômenos climáticos, fenômenos meteorológicos, as chuvas, a queda de neve, a queda de granizo, tudo isso ocorre na troposfera. Nessa troposfera que circulam os aviões,
Os aviões. Os aviões das companhias aéreas tradicionais. A segunda camada é a estratosfera. Ela é a segunda camada mais próxima da superfície terrestre. Nela, o ar movimenta-se horizontalmente. A temperatura começa a subir com o aumento da altitude. Aqui, quanto mais nós vamos aumentando a altitude, mais quente vai ficando. Aqui na troposfera era diferente. Quanto mais nós aumentávamos de altitude, mais frio ficava. Aqui vai ficando mais quente. Encontra-se a camada de ozônio, uma camada da Terra rica nesse gás chamado ozônio, de fórmula O3. Aviões a jato circulam nessa estratosfera. A terceira camada é a mesosfera, que é uma camada intermediária entre a estratosfera e a termosfera. Então, ela está entre uma camada e outra. Nela, o ar é rarefeito, há uma pequena quantidade já de gases, a quantidade de gases já está bem menor. A temperatura apresenta uma queda, podendo chegar a menos 90 graus Celsius. Então, ela é a camada mais fria. Ocorre combustão que fragmenta os meteoritos. Isso que eu acabei de falar ainda há pouco. Esses blocos rochosos, quando entram em contato com a atmosfera, eles são destruídos aqui, nessa camada chamada de mesosfera. Uma outra camada é a termosfera, que é uma camada que está entre a exosfera e a mesosfera. Sua temperatura eleva-se, podendo atingir 1.500 graus. Nela ocorre a aurora polar e orbitam os ônibus espaciais. Uma outra camada é a exosfera, é a última camada, já é a transição com o espaço sideral. Nela os gases são extremamente rarefeitos. As suas temperaturas são muito elevadas, em torno de 1.000 graus, e aqui que os satélites artificiais eles orbitam, eles são colocados em órbita para girar em torno da Terra. Vamos avançar. Agora, vamos tratar sobre tempo e clima. Primeiro, a diferença. Inicialmente, eu vou destacar para vocês que tempo e clima são coisas diferentes. Tempo e clima tratam-se das condições atmosféricas, condições da atmosfera em relação à temperatura, umidade e pressão. Só que tem uma grande diferença. O tempo são condições atmosféricas momentâneas, passageiras. O tempo muda de uma hora para outra. Já o clima são condições atmosféricas duradouras de um espaço em relação à temperatura, umidade e pressão. Você pode dizer, hoje o dia amanheceu ensolarado, só que 2 ou 3 horas depois, o sol pode de certa forma, desaparecer e ficar tudo nublado e começar a chover. E essa mudança foi uma mudança de tempo e não de clima. De tempo porque tempo são condições atmosféricas momentâneas. Já o clima são as condições atmosféricas duradouras. Por exemplo, quando eu falo do clima da cidade de São Luís, eu falo de um clima tropical. Isso quer dizer que na cidade de São Luís, capital do Maranhão, nós temos o ano todo altas temperaturas e um período chuvoso, concentrado no primeiro semestre, e um período seco, concentrado no segundo semestre. O clima de São Luís é um clima tropical. Quando eu digo que o clima da cidade de São Luís é tropical, eu estou dizendo que as condições atmosféricas dessa cidade se repetem anualmente. Altas temperaturas, um período chuvoso, um período seco. Então, clima são condições atmosféricas duradouras, que se repetem todos os anos. O clima pode mudar, professor? Pode mudar, mas não muda de uma hora para outra. Já o tempo, sim. Quando você assiste o noticiário, você vê a previsão do tempo e não a previsão do clima, porque o tempo muda de uma hora para outra. Já o clima não. Os elementos do clima. Então, o clima ele possui alguns elementos. São eles temperatura, umidade e pressão. A temperatura é a intensidade de calor existente na atmosfera.
Quantidade de calor existente na atmosfera chamamos de temperatura. Umidade é a quantidade de vapor d'água que existe na atmosfera. É a água em estado de vapor na atmosfera. Isso nós chamamos de umidade. É a quantidade de água, vapor d'água na atmosfera em um certo momento, resultado do processo de evaporação das águas da superfície terrestre e da transpiração das plantas. Então você pode perguntar, professor, como é que a atmosfera tem vapor d'água? Esse vapor d'água vem da evaporação das águas dos rios, dos mares, dos oceanos, da evaporação das águas dos vegetais. Então, essa água passando, essa água que evapora, passando do estado líquido para o estado de vapor, ela fica na atmosfera. Isso aí nós chamamos de umidade, que é esse vapor d'água na atmosfera. E a pressão atmosférica, que é a força, é a pressão exercida pelo ar contra uma área da superfície terrestre. O ar ele exerce uma pressão sobre a superfície terrestre. Só que essa pressão ela não é a mesma em todos os lugares do planeta. Há áreas em que essa pressão, essa força do ar é maior e há áreas em que essa pressão ela é bem menor. Por exemplo, as áreas de baixas temperaturas são as áreas de maior pressão atmosférica. As áreas de menor temperatura, as áreas de alta temperatura são as áreas de menor pressão. As áreas de baixa temperatura, as áreas mais frias, são as áreas de alta pressão. Repetindo, áreas de baixa temperatura são áreas de alta pressão. Áreas de alta temperatura, que são as mais quentes, são as áreas de baixa pressão. O ar desloca-se das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então, o vento são esses movimentos, esses deslocamentos de ar. E o ar desloca-se das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Agora, alguns fatores que influenciam o clima. São os fatores climáticos. São eles. O primeiro deles é latitude. Latitude é a distância em graus de um lugar qualquer da Terra em relação à linha do Equador. Você já deve ter visto nos mapas essas linhas. Essa principal linha que corta a Terra é a linha do Equador. A distância em graus de qualquer lugar da Terra em relação à linha do Equador, nós chamamos de latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor é a latitude, menor essa distância em graus. Os raios solares, eles incidem, eles batem com maior intensidade nas áreas próximas da linha do Equador, nas áreas de baixa latitude. Então, as áreas mais quentes do planeta são as áreas de baixa latitude. Quanto menor a latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura, mais quente. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais afastado da linha do Equador, menor a temperatura, mais frio, certo? Então, por que o Brasil é um país quente? A razão principal é que a maior parte do território brasileiro está nessas áreas de baixa latitude, próximo da linha do Equador. Um outro fator climático é o fator altitude, que é diferente de latitude. Altitude é a distância em metros de um lugar qualquer da Terra em relação ao nível do mar. Observem, aqui é o mar, as áreas mais próximas do mar são as áreas de baixa altitude, as áreas mais afastadas do nível do mar, quando você vai subindo o morro, você vai aumentando a altitude. Então, as áreas mais afastadas do nível do mar são as áreas de maior altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais nós subimos o morro, subimos uma montanha, menor a temperatura e menor a pressão atmosférica. E quanto menor a altitude, quanto mais próximo do nível do mar, maior a temperatura, maior também a pressão atmosférica. Outros fatores climáticos são o fator massas de ar e correntes marítimas. As massas de ar e as correntes marítimas, elas podem ser entendidas da seguinte maneira. As massas de ar são grandes porções, grandes partes da atmosfera, que se deslocam
pelo planeta, levando as características de temperatura, pressão e umidade do seu local de origem. São partes da atmosfera que se deslocam, levando as características do local de origem. Se uma massa de ar é fria, ela leva queda de temperatura. Se ela é quente, ela leva aumento de temperatura para onde ela vai. Já as correntes marítimas são grandes volumes de água que se deslocam pelos oceanos, movimentadas pela ação dos ventos e da rotação da Terra. Também levam as características do local de origem. Então, uma semelhança entre as duas é que todas as duas, tanto as massas de ar quanto as correntes marítimas, elas levam as características de onde elas se originam. Se elas são frias, elas levam queda de temperatura. Se elas são quentes, elas levam aumento de temperatura. E assim elas interferem no clima dos locais para onde elas vão. O outro fator climático é o fator maritimidade, que é a proximidade e a influência dos oceanos sobre as regiões litorâneas. Quanto maior a maritimidade, menor a amplitude térmica. Isso significa o seguinte: maritimidade é a influência dos oceanos sobre a temperatura dos locais. Então, uma área que fica próxima do mar, ela sofrerá com uma menor amplitude térmica, uma menor variação de temperatura. Isso acontece em relação porque a água demora mais para reter e para perder calor. Um outro fator climático é o fator continentalidade, que é a localização de uma área no interior de um continente distante do litoral, o que provoca maiores amplitudes térmicas. As áreas mais afastadas do mar, elas terão uma maior amplitude térmica. Elas estão afetadas pelo fator continentalidade. Isso porque o continente absorve e perde calor mais rápido. Então, terão uma maior amplitude térmica, uma maior variação de temperaturas. Então, isso aqui eu fiz uma imagem representando esse fenômeno que eu acabei de descrever. Os tipos de clima do Brasil. Os tipos de clima do Brasil são equatorial úmido, que abrange essas áreas aqui da região norte, o clima tropical semiárido, que ocupa essa área aqui do sertão nordestino, o clima subtropical, região sul do Brasil, o clima tropical, que abrange essa área do Brasil central, aqui em torno de laranja, o clima tropical atlântico, que ocupa essa área do litoral brasileiro, e o clima tropical de altitude, que ocupa essas terras aqui do sudeste do Brasil. Certo? Algumas características principais dos climas brasileiros. O clima equatorial ele ocorre na região norte, ele é marcado por altas temperaturas e uma pequena amplitude térmica, não há uma grande variação de temperatura ao longo do ano. O clima equatorial ele também é marcado por chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano. Já o clima equatorial, ele alcança terras do estado do Maranhão. O clima tropical, ele é o clima que ocupa a parte aqui do Brasil central, ele é um clima marcado por um período chuvoso e um período seco. As chuvas concentradas no verão e a falta de chuvas, a escassez, durante o período do inverno. Também é um clima marcado por altas temperaturas. Já o clima subtropical, que alcança essas áreas aqui do sul do Brasil, é um clima caracterizado pelas 4 estações bem definidas. Você observa com muita clareza a primavera, o verão, o outono e o inverno. As chuvas também são bem distribuídas. Os invernos eles são mais intensos, são bem mais frios o período do inverno. O clima tropical atlântico, ele ocupa essa área aqui do litoral brasileiro. Ele sofre a ação da massa tropical atlântica, que provoca chuvas intensas. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus Celsius, maior concentração de chuva no período do inverno. O tropical de altitude, ele é um clima marcado por temperaturas maiores, porque eu já falei para vocês, quanto maior a altitude, menores são as temperaturas. E, por fim, o clima semiárido, também chamado de clima tropical semiárido. Ele ocorre no sertão nordestino e no norte do estado de Minas Gerais. É o clima mais quente e mais seco do território brasileiro. Só dando uma olhada aqui sobre o clima do Maranhão, os climas do Maranhão, no nosso estado nós temos basicamente 2 climas, o clima equatorial e o clima tropical.
As características de cada um desses climas nós já falamos ainda há pouco. Todos os dois climas são climas bastante quentes, e no estado do Maranhão nós temos a seguinte característica: à medida que nós nos deslocamos para o leste, nós temos uma diminuição das quantidades de chuvas. Certo? Deu para entender? Espero que sim. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.